Oh, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e apresentado do jeito do Jonas. Nós estamos anunciando uma novidade, o nosso site www.dojeitodojonas.com.br já está no ar. A partir de segunda-feira nós estaremos aqui fazendo uma promoção, até para testar como é que o site funciona, e você vai participar conosco através do site e nós vamos entregar para você um brinde, alguma coisa singela, mas que marque a sua participação conosco aqui no programa. Então, nós vamos começar a divulgar o site do nosso programa, que é o www.dojeitodojonas.com.br. Até aqui, para você fazer contato conosco, o e-mail é jonasgrebe@ig.com.br. Dito tudo isto, eu quero apresentar quem está aqui para me ajudar a fazer esse programa no dia de hoje. É uma personalidade de nossa cidade que tem muitos serviços prestados às nossas comunidades aqui de Guarujá. Ele que é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie, é pastor presbiteriano e muito nos honra com a sua presença. Obrigado por estar aqui conosco, reverendo Ivan Guedes. Eu que agradeço, Jonas. Obrigado de poder fazer parte desse programa que já tem a sua história aqui na cidade do Guarujá, né? Teremos agora no dia 27 de dezembro, 20 meses no ar. Olha. Mais 4 meses estaremos comemorando 2 anos de existência. A sua presença aqui sempre tem sido muito bem-vinda com seus ensinamentos, com seus aconselhamentos. E eu quero começar o programa já colocando farinha no ventilador. Nossa. Nós estamos tendo de novo um problema, um confronto, uma coisa desagradável de algumas igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais, que teimam em atacar as religiões afrodescendentes. Eu fico indignado com isso, eu sou evangélico de berço, e eu fico indignado com isso porque a liberdade de culto que nos possibilita fazer os cultos da forma que nós queremos e gostamos, que possibilita a esses pastores neopentecostais a fazerem os seus cultos, é a mesma liberdade de culto que tem aquele que tem uma religião afrodescendente. Não faz sentido você achar que você tem que ter liberdade de culto que o outro não tem que ter. Pastor, como é que funciona isso? Olha, a sua linha de raciocínio é perfeita, né? Se você não tem liberdade, não dá liberdade para o outro, você não pode querer também ter liberdade. Se eu não respeito a forma religiosa que o outro adotou, por que eu vou querer que as pessoas respeitem a forma religiosa que eu defendo? Não tem sentido isso. É uma coisa absurda. E se você for pensar em termos de protestantismo no Brasil, que é onde eu tenho pesquisado nesses últimos anos, quando os primeiros missionários chegam aqui, eles não tinham essa liberdade. Eles lutaram de todas as formas para conseguir ter esse espaço, essa liberdade para professar a sua fé reformada, num país que era católico, né? Inclusive, tinha na Constituição da época que o país era religiosamente católico. Sim. Só foi tirado na República, né? Sim. Mas, apesar disto, várias pessoas foram colaborando para que essa liberdade religiosa para o protestante pudesse acontecer no Brasil. E agora você quer proibir o outro de exercer a sua religião, uma coisa assim. Pastor, o senhor é pastor presbiteriano. Sim. Tá? Suponha que alguém que está nos assistindo aqui diga assim, eu quero ser um pastor presbiteriano. O que é que tem que fazer alguém que quer chegar a ser um pastor presbiteriano? Bom, precisa fazer parte de uma igreja presbiteriana, ser membro. Tem uma história. Tem um período mínimo, se eu não me engano, de membresia, que seria, se eu não me engano, 2 anos. Depois, o conselho daquela igreja, a liderança daquela igreja, vai ver as condições, ele vai ficar sob observação, é encaminhado a um presbitério, que vai examinar se ele tem condições de ser um aspirante ao ministério, vai ser encaminhado a um seminário para 4 ou 5 anos de teologia, volta do seminário aprovado, ele vai ser novamente examinado pelo presbitério, e depois, dependendo do caso, ele fica 1 ano
em observação ainda, para depois ser ordenado. Para ser um pastor auxiliar e começar uma carreira de pastor. É isso? Para começar. Tá, Né? e como é que, o senhor que é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie, como é que se faz para ser um pastor de uma igreja neopentecostal? Você aluga um salão, põe uma placa e pronto. Compra 4 sacolinhas para pegar o dinheiro. A gente E a questão toda, então, é falta de cultura e falta de informação. A gente não quer banalizar, existem muitas pessoas sérias. Eu dou aula num curso de teologia na Zona Leste. São Paulo. Primeiro curso de teologia reconhecido pelo MEC na Zona Leste de São Paulo. Uma faculdade, Pascoal Dantas. E temos vários alunos lá, pessoas sérias, não é? Que estão fazendo. Alguns já exercem a função pastoral, mas eles entendem que precisam ter buscar o conhecimento. Buscar conhecimento. Então, o fato de uma pessoa que já, por exemplo, você que tem 50 anos de igreja. 62. É que a gente dá um desconto, né? Tá certo. Então, certo. Você pegar e abrir uma igreja, você tem toda a bagagem para fazer isso. Você conhece, você sabe. Até porque eu sou formado em teologia. Exatamente, né? Mas vamos supor que você não fosse. Se eu fosse só advogado mesmo, né? Só formado em direito, etc. Mas você tem a experiência, tem a vivência, você tem o conhecimento bíblico que lhe permite cuidar de outras pessoas. O que é ser pastor, biblicamente falando? Qual é a função do pastor? Jesus disse que o pastor ama as suas ovelhas, cuida, supre as necessidades das ovelhas. Agora ele falou, e o que não é pastor? Qual é a outra figura? O contraponto é o ladrão, o salteador. É o lobo que devora. Que devora. Pastor, eu nasci, obviamente, nasci na igreja presbiteriana e eu fui fazer teologia não para ser pastor, para exercer, não. Eu fui fazer para conhecer os fundamentos da minha fé. Se eu tenho uma fé, se eu acredito em alguma coisa, eu tenho que buscar os fundamentos dessa coisa, como na questão política. Como eu sou contra que meu país vire um país comunista, eu vou estudar a matéria. Eu vou estudar como funciona o comunismo, os países que foram destruídos, devastados pelo comunismo. Vou estudar, como eu fiz com a religião. Eu fui estudar a teologia. Sempre que eu quero estar em um assunto, eu preciso, no mínimo, conhecer o assunto. Lógico. Né? E essas pessoas que estão hoje trabalhando de forma veemente contra religiões, que são sérias também. Por que uma religião afrodescendente não pode ser séria? Claro que pode ser séria. E quem está trabalhando contra isso, está trabalhando contra a sua própria fé, porque a diversidade, aquilo que o pastor falou, se você quer ser respeitado, o mínimo que você tem que fazer é respeitar o outro que pensa de forma diferente. Olha, o que Jesus diz? Os discípulos estavam, de certa forma, questionando a atitude belicosa dos fariseus e etc., que era o status quo religioso judaico da época de Jesus. E que era contra Jesus, porque Jesus vem para fazer uma reforma religiosa, né? E aí Jesus falou, olha, se a justiça de vocês, está falando aos discípulos, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus, vocês não são dignos do reino dos céus. Eu não tenho que perseguir ninguém, nem criticar ninguém. Eu tenho que exercer o meu papel como cristão de tal maneira que faça com que as pessoas vejam que isso é melhor. Pastor, a questão dos muçulmanos. Hoje a Europa atravessa um problema sério, né? Com o advento dos muçulmanos tomando postos, avançando sobre a Europa. Como é que o senhor vê isso? Tivemos aí agora recentemente o problema do Hamas com Israel, que não está intimamente ligado, mas também faz parte do contexto. Ali não vai resolver nunca, né? Falta de fé, pastor. Nunca. Vai, quando acabar tudo isso aqui, vai resolver. Né? Abraão criou um problema para nós até hoje, né? Então... Faltou fé para o pai da fé? Faltou obediência, né? Faltou. Quando você começa... Se a minha avó estivesse aqui e falar, faltou vergonha na cara. Também, né? Agora, a questão dos muçulmanos na Europa, ela tem a vertente religiosa, evidentemente. Os muçulmanos, eles têm um projeto mundial, né? Hoje, o Vaticano já aceitou que os muçulmanos têm uma maioria, né, no mundo. Não é mais uma questão
Já passou. Já passou. Passou a Igreja Católica. Aí, agora, qual é a outra vertente? A outra vertente é que a Europa está pagando a fatura dela. Ela explorou esses países Economicamente. até o osso. Economicamente. Né? Enriqueceu, construiu tudo que eles têm. Eu sei que o senhor é jovem, mas deixa eu perguntar, o senhor assistia Laurence da Arábia? Uma série da televisão? Não, só o filme, né? Então, não, o filme. Assistia Laurence da Arábia? Sim. Assistia, então. Eram os ingleses que Sim. exerciam o domínio sobre os povos árabes para a exploração comercial. Sim. Como fizeram com o Brasil. A Inglaterra, fala que Portugal explorou o Brasil. Eu acabei de ler 1808, Então. do Laurentino Gomes. Eu tenho a série agora toda. eu ganhei no Natal, eu ganhei o 1808 no meu aniversário em agosto. E agora no Natal eu ganhei 1822 e 1889. Mas como eu estou terminando agora o livro de Napoleão Hill, assim que eu terminar de ler o Napoleão Hill, eu entro de novo em Laurentino Gomes. Mas eu acabei de ler 1808 e eu aprendi com o Laurentino Gomes, desse livro 1808, que quem explorou o Brasil não foi Portugal. Foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. E a abertura dos portos em 1808 não foi nenhuma benevolência. Não, foi simplesmente pagamento de fatura com os ingleses. Porque o Bonaparte tinha derrubado praticamente todos os reis da Europa. O único que resistiu ao Bonaparte foi a Inglaterra. E o único que enganou Bonaparte foi o Dom João VI. E ele era bobo, hein? Palavras de Napoleão Bonaparte. É. Quando perguntam a ele sobre personalidades do mundo, quando perguntam Dom João VI, ele diz, o único que me enganou. Exatamente. Porque o Dom João VI, ele fica naquele jogo entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França, ele vai se equilibrando, mas o Bonaparte, ele não equilibrava nada, ele ia para cima. Ele tinha um pavio do tamanho dele, né? Bem curtinho. Então ele foi para cima de Portugal. Aí o Dom João VI não tinha. Agora, é interessante que vários historiadores colocam isso, que não era um plano emergencial, essa vinda da corte para o Brasil. Sempre se cogitava isso, mas como a coisa estava em paz, então achava que era um desperdício fazer essa viagem toda, né? Mas já havia sempre essa ideia de que a corte podia vir para o Brasil a qualquer momento. Então esse era o momento. E eles vêm, só que atropeladamente, porque o Dom João VI era um cara muito complicado para tomar decisões. E nessa época havia, no Nordeste, a revolta dos alfaiates, que tentavam a todo custo separar o Norte do Sul e Sudeste. Eles queriam separar de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles queriam que o Nordeste e o Norte fossem um país independente do Sul e Sudeste, porque nós éramos pobres e eles eram ricos. Inverteu, hein, pastor? E depois eles mudaram para o Rio Grande do Sul, foi abrir a alfaiataria lá, abrir a alfaiataria até hoje. Querendo separar. Mas, na verdade... Agora vamos falar de religião, não falar de história do Brasil, não, né? Não. Mas aí o Dom João VI vem para cá, graças a Deus, porque é o princípio da nossa independência e é o princípio também que o Brasil começa a funcionar, porque até a chegada da corte aqui você não tinha imprensa, era proibido. 2 tentativas que tiveram aqui foram fracassadas, né? Foram confiscadas. O único jornal era o Diário, se eu não me engano, de Pernambuco, que era impresso na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Quer dizer, você pensou você fazer um jornal e mandar imprimir na Inglaterra, não havia voltar para você distribuir? Não havia indústria, porque a indústria não interessava para Portugal. Então tudo isso vai mudar. E vai começar a chegar os imigrantes. E com os imigrantes chegam o quê? As religiões. A gente fala da Inglaterra, foi ruim. Os imigrantes vêm porque fica escassa a mão de obra com a libertação dos escravos. Não tem. Os índios não aceitavam fazer o trabalho. Você vai montar aqui uma indústria, se não tem ninguém que sabe nem apertar um botão, né? Então começa a chegar. Sim. E com eles vêm as religiões não católicas. E aí começa todo o processo de implantação do protestantismo no Brasil, né? Agora, o decreto inicial que você citou, de livre comércio, tinha uma cláusulazinha, que a pessoa poderia exercer a sua religião em âmbito familiar. Então você com a sua família, dentro da sua casa... Você podia manter a sua religião. Não poderia fazer fora. Mas é a primeira abertura. E até então nem isso era permitido, né? Então, os judeus que viviam no Brasil era um problema sério, né? Os caras não sabem ficar vendo lá se a chaminé do cara ia ter fumaça ou não, né? Para saber se ele era judeu ou não, não é? Então,
se a fumaça era branca ou era... Se era de carneiro ou se era de pernil. Então, a religião é implantada aqui. É lógico que já existiu, além do catolicismo, com certeza já existia todas as ramificações das religiões afro. Que vem com escravo. Que vem com escravo. Claro. Mas quem trouxe? A capoeira no Rio de Janeiro, até 1820, mais ou menos, dava pena de morte. Sim. Se pegassem você jogando capoeira no Rio de Janeiro, você era morto. Depois, eles conseguiram, com muito custo, abrandar, e quem fosse pego jogando capoeira, ao invés de ser morto, levava 100 chibatadas amarrado num tronco na praça pública. Porque normalmente quem fazia isso eram os negros, né? Não tinha branco que fazia capoeira. Claro, né? claro. E outra coisa, a capoeira e ainda continua sendo, como o karatê, o judô, é uma arma, né? Você pode matar uma pessoa com um golpe tranquilamente. Por isso o perigo, né? Capoeira. Mas acho que o medo maior, ligado, né? o medo maior naquela ocasião é que quando você fosse jogar capoeira, você trazia 100, 200 pessoas para a praça. A maioria da população era negra. Nós tínhamos muito mais negros no Brasil, porque se traziam os navios negreiros, né, para serem escravos, tinha muito mais negros no Brasil do que brancos que vieram de Portugal, que começaram aqui a fazer a sua descendência. Enquanto o fazendeiro... Então, se você começa a deixar aglomerar, de repente isso vira uma revolta. E se os negros tivessem, na época, a ideia de tomar o país, teriam tomado. É o que aconteceu no Haiti, né? O que aconteceu no Haiti. Só que eles pagaram um preço altíssimo. Então, enquanto o barão e a baronesa tinham 2, 3, 4 filhos, os escravos tinham 100, né? Deixa eu fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Volta para o segundo tempo, para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, conversando hoje com o mestre em Ciências da Religião, Ivan Guedes, que é uma das personalidades aqui da nossa cidade, sempre que nós podemos, aproveitando agora o período de férias, nós o trazemos aqui para nos ensinar um pouquinho. Reverendo Ivan, me diga uma coisa, esse avanço neopentecostal, culminando agora com essa igreja de Salomão, feita pelo Edir Macedo, agora está sendo anunciado a 4 ventos que o R.R. Soares também vai fazer um mega templo lá em São Paulo. Eu ainda não decorei aonde vai ser, mas vai ser ali pelas imediações do Centro Velho, ali, Centro Velho não, um pouco fora aqui, depois do Viaduto do Chá, ali onde tem o Cine Oxy, Praça Júlio Mesquita, vai sempre naquela região ali, eu não sei bem aonde ainda, mas vai fazer um mega templo, já está pedindo dinheiro, já está pedindo contribuição e tal, para fazer um mega templo. Até onde vai isso? Isso é mercantilização da fé? Como é que o senhor vê isso, pastor? Depois de Constantino, quando os cristãos, até Constantino, no século IV praticamente, o cristianismo não tinha expressão nenhuma de externa, né? Eram grupos de pessoas que se reuniam nas casas, em salões pequenos. Constantino, eu estou falando em século III? Século IV, século III? Por aí. Então, até ali, não havia templos cristãos. Com a transformação do cristianismo como religião do Estado, ou do Império, aqueles templos que um dia anterior eram templos pagãos, no dia seguinte transformaram-se em templos cristãos. E a partir dali, onde passa um boi, passa uma boiada. Quem que vai construir o primeiro megatemplo depois de Salomão? A Igreja Católica Romana, e está lá na Itália até hoje. Pastor, eu fui no Vaticano, agora, faz 40 dias, é de tremer as pernas. Não é? Agora você imagina... Eu fui à cela onde ficaram presos primeiro Pedro, 22 anos depois Paulo, onde Paulo foi assassinado, Pedro foi crucificado, Paulo não aceitava a crucificação, então numa discussão ali com o soldado, passaram a espada nele, a história está lá gravada em pedra. Eu fui ao túmulo de Paulo, ao túmulo de Pedro, treme as pernas. Realmente, para quem é cristão, entrar no Vaticano
é uma experiência única, é Então, fantástico. Mas foi o primeiro megatemplo a ser Sim. construído. Os americanos cansaram de fazer isso, né? Numa época, não sei hoje como anda por lá. Isso aí é ostentação de poder, Jonas. A igreja da Quinta Avenida Não é quase que tão grande quanto o Vaticano. Quinta Avenida em Nova York. É uma questão de poder. Por que o cara construiu um castelo? Não era só por segurança, era para mostrar que ele era um poderoso. Não é? Todos esses líderes, eles necessitam de ganhar a atenção das pessoas. Como O senhor é que você considera faz a isso? Igreja Universal uma igreja evangélica? O senhor que estuda a religião dia e noite? Olha, evangélica porque eles anunciam parte do evangelho, né? Mas eles não fazem uma mistura ali? Porque tem o Faz. sal grosso, tem a arruda na orelha, tem a parte evangélica, mas também tem a parte católica, tem a parte afro. Eles não misturam tudo? É um sincretismo, né? A igreja presbiteriana, ela não aceita a transferência de membros da Igreja Universal para a Igreja Presbiteriana sem que elas sejam novamente batizadas. Ele vem como neófito. Vem como neófito. É como a Igreja Católica também. Também não aceita. Não. Mas voltando à questão dos megatemplos, né? É uma questão de poder. Não é? É uma questão de poder. O sumo sacerdote em Jerusalém mandava na cidade. Mandava mais do que o Pilatos. Mais do que o presidente eleito. Então, você chegar e entrar numa igrejazinha simples é uma coisa. Você chegar e entrar numa coisa daquele tamanho, enche os olhos. Os discípulos não ficaram encantados com o templo? Eles estavam Sim. andando e olhando e falando da beleza, e Jesus disse o quê? Não ficará pedra? Sobre pedra. E não vai ficar, rapaz. Não vai ficar. Todas essas construções, elas são inúteis. Só servem para... O que assusta mais? O Edir Macedo fazer um templo igual ao do Salomão ou ele se vestir igual ao Salomão? Eu acho que o mais assustador é as pessoas encher o templo de Salomão. Não é? Que não é nem de Salomão, tadinho. O Salomão também constrói o templo, Davi também. O projeto do templo não é de Deus. A ideia é de Davi. Davi quer construir um templo para o Senhor. Mas por que ele quer construir um templo para o Senhor? Porque as outras religiões têm templos. Os outros Então deuses começou têm. errado. Sim. Aí, como Deus... E por que Davi foi ser rei? Porque os outros, ou Saul foi ser rei? Porque os outros povos tinham rei. Exatamente. Né? Tem aquele trecho Você que pega, Samuel diz hein? que não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Pega as grandes empresas. O que uma grande empresa faz? Ou ela constrói um prédio imenso e põe lá o emblema dela, ou ela compra um prédio imenso e põe o emblema dela. Ou aluga o prédio imenso. Certo? E põe o emblema dela. Porque você passa Tem lá... uma que eu tenho um amigo meu que fez uma mega oficina de automóveis ali perto do centro, e aí quando estava terminando a obra chegaram com uma proposta milionária e ele desistiu de montar a oficina dele e alugou pela oferta milionária para montar o templo. E hoje está a placa lá, aluga-se. Não deu certo. Não deu certo. O povo não pagou o mega aluguel. Então, a questão está em ostentar um poder que não Pastor, tem. se eu precisar hoje de R$100 emprestado e eu sair batendo aí de porta em porta, vai ser muito difícil alguém me emprestar R$100. Agora o homem vai lá e pede R$100 e eles vão então, assim, sem... Não, Por mas- quê, pastor? O que leva a isso? Porque- É neurolinguística? É uma forma de enganação? É necessidade da pessoa? Ele tá pagando uma indulgência? Qual é o... Por que a pessoa dá dinheiro com tanta facilidade? Ela não está dando, ela está investindo. Ah, é um investimento. É investimento. É como comprar um bilhete de loteria? Seja um investimento que nem você falou. Qual era o princípio da indulgência? Você se abastecer dos seus pecados, né? Você fica Ser livre dos seus promovido. pecados pagando. Você estava no purgatório, você ia para o Isso, céu. Isso. Não é? Você estava no céu em Vicente Carvalho, aí você ia para o céu no Guarujá. Já né? melhorou. Não melhorou, não, piorou. Certo, então, as pessoas não dão dinheiro. Essa é uma ilusão. A gente pensa que as pessoas é bobinha, né? Bobinhos somos nós. As pessoas vão lá porque há uma promessa, há uma expectativa. Né? Você conhece 300 mil golpes que é dado por aí. Existe aquele golpe do cara que tem um cheque de R$5.000 e a mulher dele está doente e ele precisa trocar, mas o banco fechou. Então você me dá R$500, você fica com o cheque de calção. Se eu não voltar aqui segunda-feira, você pode ir lá no banco e sacar.
Você conhece essas Ô, histórias? claro. E por que que o cara tá Não, pior dando? é um. O cara pior tá é um dando camarada quê? que me consultou uma época, quando, né, há muitos anos atrás, veio me consultar com um banco que não existia. Nem o banco existia. Certo? Mas vamos supor que existe. Porque o cara tá dando R$500 pro outro? Não. Ele tá pensando nos 4.500 que vai Que ficar ele vai na mão dele. lucrar. Quer dizer, o malandro é ele. E segunda-feira, o malandro que é ele vai o quê? Ele é o malandro, aí ele vai ver que o outro que foi o malandro. O cara vai para essas igrejas, e não é só as megas, qualquer igreja, inclusive a igreja presbiteriana e qualquer outra. As pessoas vivem barganhando. Ela acha que ir para a igreja é acumular, né, créditos, porque na hora que ela precisar, que tiver um filho doente, que Ela tiver um passa a desemprego, fatura. aí fala, aí, Senhor, agora é minha vez. Eu investi 10 anos. Investi 10 anos. Agora cuida meu filho aqui. Você está entendendo? A nossa mente, Jones, ela é extremamente perigosa nesse sentido. A religião transforma-se num instrumento de coerção em relação a Deus. E quem vai é porque está desesperado. E é a mesma coisa, os caras estão falando aí das religiões afro, voltando ao nosso início, e tem aquelas hierarquias, tem o pai de santo, e aqui nas igrejas evangélicas você tem o pastor, você tem o bispo, você tem o apóstolo, são, né, quem está mais perto de Deus aqui? Não é isso? Na minha época E só tinha pastor, né, não tinha apóstolo, não. E quem controla? Você volta lá para os indígenas, você tem o pajé. O pajé tinha mais poder do que o chefe da cacique. tribo. É. Por quê? Porque o pajé sabia o caminho das pedras para chegar nos deuses. O próprio Cacique tinha que consultar o pajé. Exatamente. Não é? Você assistiu aquele 300? Assisti. Lá? Então, o cara tem que consultar lá os caras. Né? Então, na igreja evangélica, você tem as suas hierarquias. Você tem lá o pastor, quando é uma igreja menorzinha, depois você tem apóstolo, bispo. Quer dizer, o cara tem mais poder que aonde? Onde que está isso na Bíblia? Aonde diz que um apóstolo, ou um presbítero, ou um pastor tinha mais poder do que um cristão? Tinha, não tem. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do crente. Não importa se você Não tem... depende de investimento. Tem pessoas semi-analfabetas na sua simplicidade. Por isso que essa questão, quando você colocou da Universal, da Igreja Católica e de outras, existe muita gente piedosa dentro dessas comunidades. São pessoas simples, que não têm essa cosmovisão que nós temos. Então, para ela está ali por causa única e exclusivamente daquilo fé. que Deus fez na vida dela. Da fé. Exatamente. Agora, existem os outros que estão lá porque querem lucrar. Não é? Eu dou 100 de oferta. Eu conheci um senhor que trabalhava no Japão e mandava a esposa dele dar oferta para a igreja em dólar para que Deus pudesse abençoar ele em dólar. Você está entendendo? Hoje tinha que 100 euros, que vale muito mais. Pastor, Exatamente. reverendo Ivan Pereira Guedes, que é mestre em ciências da religião do Mackenzie, eu preciso ter o senhor aqui mais vezes. É sim. Eu É um lutei prazer, muito rapaz. para te trazer um pouquinho antes do Natal para falarmos das festas, eu não te encontrei, infelizmente. Eu sei que a correria foi grande, mas precisamos tê-lo mais vezes porque é Sim. muito importante. E agora vou lhe dar de bonificação 30 segundos para falar tchau. E esse cara, ele continua generoso. Né? Ele continua generoso. Meu querido, primeiro, se você professa a sua fé em Cristo Jesus, você tem que ler os evangelhos para saber como é que Jesus lidou com as diferenças. Né? Jesus nunca perseguiu ninguém. Foi perseguido, mas nunca perseguiu ninguém. Nunca discriminou ninguém. Nunca deixou de amar o seu próximo. Esse é o princípio básico da fé cristã. Amar o diferente. Amar aquele que muitas vezes nem sequer te respeita e te ama. Isso é cristianismo. Isto é evangélico. Amar o próximo. Jesus amou os seus, amou-os até o fim. Jesus amou até mesmo aos seus algozes lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele tinha todo o poder. Você não tem nada, querido. Se você tem alguma coisa é pela graça de Deus. Então, ame o teu próximo.
você não vai precisar persegui-lo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Está aí a mensagem do reverendo Ivan Guedes, que muito nos honrou hoje com a sua presença. Nós já falamos no começo, repito, www.dojeitodojonas.com.br. Do Jeito do Jonas, o nome do programa, Do Jeito do Jonas, tudo junto, tudo minúsculo, www.dojeitodojonas.com.br. Dê uma entrada, dê uma olhada, ainda tem pouquíssimas coisas lá, mas nós vamos começar a encher a linguiça, é assim que se fala? Não, tem que colocar conteúdo bom lá, rapaz. Conteúdo bom, é isso aí. Uma honra muito grande, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.